Boa noite a todos, paz e graça. Eu sou o pastor Luiz Alberto, sou professor do curso de Teologia da Igreja Batista da Família. Hoje iremos dar início a um importante estudo que fala sobre a doutrina do pecado, que também é chamado de amartiologia. Esse estudo, ele nos faz refletir a respeito do comportamento humano. O homem pecando, estando cada vez mais distante de Deus, porém, há uma condição que nós devemos salientar, que é a salvação. E essa salvação, ela virá através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos falar um pouco da introdução dessa matéria, dessa disciplina, que é a doutrina do pecado. O estudo da doutrina do pecado nos remete a uma reflexão, como já disse anteriormente. Nós temos que refletir no que essa doutrina nos ensina, do que fala a palavra de Deus a respeito do pecado, e é muito importante que nós tenhamos uma visão bíblica do que realmente significa o pecado. Primeiramente, eu gostaria de perguntar aos nossos seminaristas, aos nossos irmãos que estão assistindo esse vídeo, o que representa o pecado nos dias atuais? Pare um pouco, reflita a respeito dessa pergunta. O que representa o pecado hoje? Como que ele afeta as nossas vidas? O que ele representa na questão espiritual? Todos esses questionamentos nós temos que parar e pensar. A visão que nós temos hoje realmente condiz com o que representa esse mal? Muitos entendem que o pecado está apenas restrito ao âmbito religioso. As pessoas, muitas delas, pensam que o pecado só é para as pessoas religiosas, só eles que têm esse sentimento de ofender a Deus, uma divindade, e que na verdade, no mundo em que nós vivemos, as pessoas, muitas delas são ateus, não acreditam na existência de um Deus. O pecado para eles não representa nada. Como diz lá o filósofo Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Esse ensinamento está muito atrelado também à questão do relativismo. Não há uma verdade absoluta, tudo é relativo. Então, é mais um tema para a gente refletir. Existe algum interesse de falar a respeito do pecado na nossa conjuntura atual? As pessoas falam de pecado na atualidade. Muitos falam que o pecado é apenas um erro, o pecado é a coisa que não é tão significante, mas nós temos a certeza, como cristãos, como alunos do curso de Teologia, que o pecado ele tem implicações terríveis na vida de todas as pessoas. Para muitos, o pecado não tem uma consequência prática. Eles praticam o pecado e eles não se interessam pelas consequências daquele pecado. Somente aquilo que está descrito como crime, e o crime também é pecado,
eles se importam, porque vai vir uma pena para cima deles nesse plano terrestre. Mas uma coisa que apenas, entre aspas, fere a Deus, vai contrário à vontade de Deus, e que não está descrita, por exemplo, no Código Penal, não vai ter uma pena usada contra essas pessoas. Para eles não tem nenhuma consequência, para eles não tem uma praticidade, para eles é como se fosse uma coisa que não tem nenhuma implicação. Porém, nós sabemos que a implicação virá, e muitas vezes, numa eternidade, as pessoas irão pagar por tudo o que elas fazem, elas serão responsabilizadas por tudo o que elas fazem, tanto aqui no plano terrestre, como também no plano eterno. Ninguém consegue escapar do juízo de Deus. O juízo de Deus é um fato que será consumado e faz parte dos princípios fundamentais da nossa fé, que é o juízo final, o dia que Jesus irá voltar e irá julgar todas as pessoas, grandes e pequenas, mortos e vivos. Ninguém escapará desse juízo. E a consequência do pecado vai ser terrivelmente implicada a todas as pessoas que pecaram. Bom, tudo relativo é um conceito da pós-modernidade. Nós estamos vivendo uma era da pós-modernidade em que não há uma verdade absoluta. Tudo é verdade. Os absolutos não são levados em consideração. O próprio Jesus, ele afirmou que a verdade não é relativa, porque ele afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele afirmou que a verdade é ele próprio. A verdade é a sua palavra, é a palavra de Deus. Então, o relativismo não tem amparo bíblico nenhum. As pessoas que se dizem que diz que tudo é relativo, elas estão ferindo um princípio bíblico, que o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outra situação que nós temos que analisar nessa introdução da disciplina de amartiologia, que é a doutrina do pecado, é que os homens, eles não estão dispostos a corrigir uma vida de pecado, principalmente nos dias atuais. Como já referi anteriormente, na pós-modernidade, ninguém quer corrigir uma vida de pecado. As pessoas pecam contumazmente. Então, outra reflexão: poucos pensam que o pecado é nocivo à vida de todas as pessoas. A própria palavra diz que o salário do pecado é a morte. E essas pessoas, muitas pessoas, elas não querem abrir mão de uma vida de prazeres e viver em santidade. O chamado de Jesus Cristo é que esse mesmo pegue a sua cruz e siga-me. Muitas pessoas não querem fazer esse tipo de vamos dizer, não é um conselho, porque Jesus estava falando no imperativo, ele estava dando ordem aqui, essa condição imperativa que Jesus nos diz para negar a si mesmo, seguir, negar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Então aqui é uma ordem do Senhor Jesus Cristo, e as pessoas não querem cumprir essa ordem e preferem viver uma vida de prazeres, que é muito conhecida nos nossos dias atuais, que é o hedonismo. As pessoas buscam cada vez mais os seus prazeres e não quer
negar a si mesmo e seguir ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, iremos nessa disciplina estudar o pecado numa perspectiva bíblica. E também nós iremos pontuar alguns ensinamentos a respeito do pecado no mundo secular. Mas o nosso foco principal nessa disciplina é estudar o pecado numa perspectiva bíblica. E como o pecado afetou o mundo, afetou o homem, afetou todas as coisas. Mas aí nós também iremos abordar nesse estudo, essa condição, né? Nós sabemos que o pecado entrou no mundo por um homem. Romanos 5,12 diz que por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte, e a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Esse aí é o primeiro conceito que nós podemos falar aqui de como o pecado entrou no mundo. Então, o responsável pela entrada do pecado no mundo é o próprio homem. E no caso, o nosso representante que nós tínhamos lá no Éden, que foi Adão. Por ele o pecado entrou no mundo. E nós recebemos essa culpa do pecado, que na teologia se chama culpa herdada, através desse representante nosso, Adão, né? Que também é chamado de pecado original. Nós recebemos esse pecado através dessa ação do nosso representante, que é Adão. Parece um pouco injusto, mas é um ensino bíblico e também faz parte dos princípios que nós cristãos temos que obedecer. Existe sim a culpa herdada, o pecado original. Agostinho foi um defensor ferrenho dessa condição, né, da culpa herdada. Ele teve um contraste, né, um debate, melhor dizendo, muito grande com Pelágio, que também Pelágio era o defensor que o homem não tinha herdado nenhuma culpa, né, do seu ancestral, né, que é Adão, e Agostinho afirmava que o homem sim tinha herdado essa culpa de Adão. Então foi um debate, foi uma situação que ocorreu aí na história da igreja por muitos e muitos anos, e até hoje vem sendo discutido entre os meios teológicos. Então aqui, vamos falar um pouco mais aqui a respeito, né? O pecado afetou o homem em toda a natureza. Isso é uma verdade bíblica, né? Está escrito ali em Gênesis capítulo 3, que o pecado ali entrou pelo Adão pecou, e o próprio Senhor Deus disse para ele: maldita a terra por tua causa. Tu és pó, e ao pó voltará. Então, não tem como a gente desassociar os problemas que acontecem hoje, os problemas que aconteceram durante todo esse período, a essa questão da queda do homem. Todo o mal entrou no mundo através desse pecado que Adão cometeu. Não era para ser assim. As coisas eram para ocorrer segundo o conselho da vontade de Deus. Porém, Deus fez um homem com livre-arbítrio e ele pecou. Então, haverá de acontecer todo esse processo que começou lá em Gênesis e terminará em Apocalipse, todo esse processo de reversão dessa entrada no mal no mundo, através do pecado, e também a morte veio a todos, e haverá uma reversão lá no fim dos tempos, onde Deus, a pessoa do Senhor Jesus, virá e julgará toda a terra. E interessante é que a palavra de Deus fala que haverá um novo céu e nova terra. A morte
e todo o mal já serão vencidos, inclusive a morte, que é a última a ser vencida, e todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, amados irmãos, haverá sim novo céu, nova terra, onde habita a justiça, em que o pecado não poderá mais se manifestar. Veja que interessante, no Éden o pecado poderia se manifestar, como manifestou. Porém lá, no novo céu, na nova terra, não haverá mais essa possibilidade, porque o processo de remissão foi feito e com êxito, porque o Senhor Jesus veio e morreu para nos salvar, e através de todas as eras houve essa vitória de Senhor Jesus sobre o pecado, e aí sim, novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Então o pecado, ele pode ser vencido sim, e ele foi vencido por Senhor Jesus Cristo lá na cruz, onde ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, ele levou sobre si todas as nossas mazelas, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, amados irmãos, dê glória, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós já falamos aqui a respeito do salário do pecado, né? Que é a morte. E queríamos abordar como o pecado entrou no mundo também, nos próximos capítulos, como já disse aqui nessa introdução a respeito, né? E outra situação que nós temos que dizer que, humanamente falando, veja bem, humanamente falando, o pecado ele é invencível, porque o homem ele não pode vencer o pecado pelas suas próprias forças, não pode. O pecado só pode ser vencido em nossas vidas com a ajuda de Deus. Somente assim o pecado pode ser vencido. Nunca ele é vencido pelas nossas próprias forças. Então você por si só, nós não podemos lutar, ou seja, nós podemos lutar contra o pecado, mas nós sabemos que a nossa inclinação é sempre para o pecado, mesmo depois de remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A natureza pecaminosa ainda está em nós e nós sempre teremos essa tendência de voltar a pecar. Então, por si só, nós não poderemos vencer o pecado. Veja que tem um conceito muito interessante. Nós não conseguimos vencer o pecado, nós sempre estamos inclinados ao pecado. Porém, nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Realmente é um paradoxo, porém, essa condição é ensinada em toda a Bíblia Sagrada. Nós não conseguimos viver sem pecar, mas quando pecamos, nós somos responsáveis por eles. Mas a palavra do Senhor também diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A obra de Cristo, ela foi uma obra que nos salvou e, além do mais, ela foi eficaz para salvar todos nós da culpa do pecado. Nós somos salvos dessa culpa do pecado. Veja bem que é interessante esse conceito. Nós estamos salvos da culpa do pecado. Porém, nós ainda estamos aqui na Terra, nesse plano terrestre, e nós ainda não conseguimos viver sem pecar. Então, salvos da culpa, nenhuma culpa a mais para nós estamos justificados, porém, nós ainda estamos sendo salvos do poder do pecado. É a doutrina do já, ainda não. Nós já estamos libertos, do pecado. A palavra do Senhor diz que nós já estamos sentados com Ele nas regiões celestiais, porém nós estamos aqui ainda na terra.
Veja bem que esse ensino do já e ainda não. Nós estamos aqui na terra ainda, porém, estamos sendo salvos do poder do pecado através do processo da santificação. Um dia nós estaremos livres da presença do pecado. Aí nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia por isso. Portanto, eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo, essa primeira aula de introdução à doutrina do pecado. Eu convido a todos a estar assistindo os vídeos que serão publicados posteriormente. Dê um joinha, né? Acesse e se inscreva no canal, dê um joinha lá para que esse trabalho possa atingir o maior número de pessoas possível. E aos seminaristas, um abraço a todos e que esse ensinamento possa edificar a vida de todos nós, porque é de grande interesse de toda a humanidade, de todas as pessoas que estão nesse mundo. Pode ser de grande interesse aprender sobre a doutrina do pecado. Um abraço a todos e até a próxima aula.